internacional. Então eu podia, ou o Estado do Rio de Janeiro, ou o Estado do Rio de Janeiro, ir lá e pedir um empréstimo lá para os Estados Unidos. Isso era possível naquela época. Getúlio Vargas acabou com isso e centralizou o poder. Né? Forma de Estado, confederação, união de Estados independentes. Tá? Então eles se unem, eles tomam decisões comuns que vão se respeitar em todos. Alguém já chegou no aeroporto lá no exterior, na Europa? Aí tem lá, pertencentes à União Europeia, não pertencentes à União Europeia. Porque quem pertence à União Europeia tem sua entrada facilitada. Quem não pertence, aí tem que passar por um processo um pouco mais dificultoso. Tá? Isso foi um acordo assumido pela União Europeia. E eles conservam sua soberania. Eu posso, inclusive, sair da confederação, entrar. A confederação pode determinar uma regra e eu falo, não, mas essa eu não vou cumprir, ela tem essa liberdade, ela não perde sua soberania. As decisões recaem sobre órgãos políticos e não sobre os indivíduos, em tese, né? Porque os órgãos política é o quê? Tomar decisões no bem da coletividade, isso é política. Então, quando eu determino uma regra que um órgão político vai cumprir, muito provavelmente isso vai influenciar os indivíduos também, mas não é direta, uma influência direta. Essa influência passa pelo órgão que vai determinar os demais. As decisões da confederação não são obrigatórias, como eu falei. Esse tratado eu não quero, então ele não adere a isso. O Estado tem direito de se retirar da confederação, Inglaterra foi o exemplo, a gente já falou. E a competência dos órgãos da confederação é exclusivamente internacional. Federação. Coexistência do poder federal e poderes locais. É o caso aqui, União, Estado e municípios. As relações de poder político-administrativas são regidas pelo direito público interno. As relações internacionais são de competência do poder federal, que é o caso. Hoje em dia, o Estado do Rio de Janeiro ir lá pedir empréstimo para os Estados Unidos é impossível, não pode. Aqui, eu falando para o meu filho lá, que a professora está enganada. Não existe hierarquia formal. Tá? Então a União não manda no Estado e o Estado manda no município. Não, eles têm uma divisão de competência. Isso aqui você legisla, isso aqui eu legislo. Um exemplo, lei de trânsito. Teve uma época aí que eu estava estudando muito lei de trânsito, que eu queria advogar nessa área de recursos de trânsito, etc., perda de carteira. E aí tem lá, é bem definido. Quem define a mão da rua é o município. A União pode fazer isso? Não, é invasão de competência. Pode inclusive ser questionado quanto à constitucionalidade. Aí por isso que às vezes o trânsito está uma loucura, né? Não, mudou para cá, mudou para lá. Quem é o culpado disso? A prefeitura. Não adianta você reclamar com a União, tem que ir na prefeitura reclamar. A intervenção deve ser uma exceção a ser exercida em benefício da existência da federação. Isso é a intervenção da União nos estados e dos estados no município. Mais suscetível a conflito devido a um maior afastamento do executivo e do legislativo. Vamos lá. Presidencialismo. Regime e sistema do governo. Presidencialismo e parlamentarismo. Vamos ao parlamentarismo primeiro. Há um maior relacionamento e uma maior interdependência entre o parlamento e o poder executivo. Os membros do governo são também membros do parlamento. Então já falamos. Quando eu elejo o primeiro-ministro, todo o secretariado dele, quem vai assumir a parte da economia, da educação, da saúde, etc., já está definido. Então não tem barganha, pelo menos depois que o cara foi eleito, não tem barganha de cargo, não, eu vou te dar esse ministério e você vota a favor. Não existe, porque isso já está definido. Existe um relacionamento muito mais íntimo entre o legislativo e o executivo, e isso facilita as coisas. Maior controle recíproco.
porque eles estão mais próximos. Existem meios de controle. O voto de confiança é um meio de controle. É um instrumento do governo para saber se ele tem apoio da maioria. Então, o governo pergunta se ele tem o voto de confiança. E o parlamento responde, ok, pode prosseguir, a gente está confiando em você. Se ele disser que não, isso aí pode causar demissão, deposição do primeiro-ministro. Ele cai. Voto ou moção de censura, instrumento do parlamento, pode gerar a demissão do primeiro-ministro. Ambos podem, tá? Tanto o voto de confiança. Isso aqui, geralmente o cara, já que vocês não confiam mais em mim, então eu vou embora, o cara renuncia. Aqui ele é demitido. A diferença é essa, mas em geral quando isso aqui acontece, tanto um quanto o outro, quando isso aqui acontece, se não for uma resposta positiva, o primeiro-ministro vai cair. Tá? Esse aqui é instrumento do governo, é do primeiro-ministro. Ele pergunta ao parlamento. Esse aqui é do parlamento. O parlamento que fala, ó, não estou gostando do seu governo. E aí pode gerar a demissão dele. E também iniciativa do governo de dissolução da Assembleia. E aí isso aí gera novas eleições, obrigatoriamente. Ele é tripartite, considerado tripartite, porque tem o eleitorado, o parlamento e o executivo. O chefe de Estado é diferente do chefe do governo. Exemplo, a Inglaterra. Na Inglaterra, quem vai para as reuniões internacionais, etc., é a rainha da Inglaterra. Tá? Ela representa o Estado na comunidade internacional. Agora, quem decide as coisas internamente do governo? É o chefe do governo, é o primeiro-ministro. Tá? O chefe do governo é o líder do partido majoritário. No livro você está partido majoritário, mas não necessariamente é um partido. Tá? Pode ser uma coligação, como acontece no Brasil. Tá? É lógico que acho que o Brasil é meio exagerado, são muitos partidos, mas esse pluripartidarismo não é uma coisa ruim. Tá? Então, às vezes, para a eleição, vocês veem partidos fazendo coligações aqui no Brasil. É isso? No parlamentarismo é a mesma coisa. Eles fazem coligação e aí escolhem. Bom, então vamos lá. O primeiro-ministro vai ser o cara desse partido, o ministro tal vai ser desse partido. Blá. A diferença é que isso está definido antes das eleições. No Brasil, antigamente, né, era como? Depois que eu me eleger, bem, agora eu preciso de apoio do PMDB, então eu te dou 2 ministérios, e aí ficava aquele jogo de ministério. Tinha um ministério que era mais vantajoso que o outro, que recebe mais recursos, etc. O chefe de Estado é independente do governo. O chefe de Estado é quem representa o Estado internacionalmente. O chefe de governo é quem... Governo é o que? Ação. Então, quem toma as ações. Então, o chefe do Estado é independente do governo. Na verdade, ele tem muito pouca importância nos parlamentarismos modernos. Tá? Por exemplo, a rainha da Inglaterra não apita nada. Garantir a unidade e integração política da nação. Essa é a função do chefe de Estado. Os chefes de governo e seus ministros se legitimam a partir do apoio parlamentar. Aquilo que eu falei. O governo lê-se, o executivo, que é o primeiro-ministro, e os seus ministros, seus outros ministros, começa a fazer besteira, o parlamento pode retirar o apoio e aí cair o primeiro-ministro. E quando cai o primeiro-ministro, não falei isso, quando cai o primeiro-ministro, em geral cai todo mundo que está com ele. Então todos os outros ministros caem junto. O parlamentarismo tem origens empíricas nas revoluções inglesas do século XVII, tá? Que é aquelas revoluções gloriosas, John Locke, etc. Que a gente já falou. Vamos falar presidencialismo depois do intervalo? Beleza? Vamos lá. Aí a gente dá uma refrescada, toma um café.